Olá, tudo bem? Bom, o objetivo de nosso estudo de hoje abrange a norma penal em branco e os crimes complexos, famulativos, exauridos e de empreendimento. Vamos começar com a questão da norma penal. Na norma penal em branco, o preceito primário, o conteúdo criminoso, é incompleto. E o preceito secundário, que é a sanção penal, se apresenta de modo completo ou determinado. As normas penais em branco dividem-se em próprias e impróprias. As normas penais em branco próprias, em sentido estrito ou heterogêneas, compreendem aquelas cujo complemento provém de fonte hierárquica inferior. Já as normas penais em branco impróprias, em sentido amplo ou homogêneas, são aquelas cujo complemento tem igual hierarquia de lei. Poderíamos então perguntar, e qual é a função das normas em branco? Essa é uma excelente pergunta. As normas penais em branco surgiram para garantir um procedimento de mudança facilitada, um certo grau de mutabilidade em relação a um elemento essencial do tipo penal incriminador. A norma penal em branco será considerada como norma ao revés ou invertida quando o complemento normativo disser respeito à sanção e não ao conteúdo da proibição. Pode ser também chamada de norma penal incompleta. A norma penal em branco também pode se apresentar ao quadrado ou por justaposição. Neste caso, o tipo penal exige um complemento normativo para a sua compreensão, e este complemento faz referência a outro ato normativo. Por fim, a norma penal em branco pode ainda ser de dupla face, quando tanto o preceito primário da norma quanto o secundário exigem complementação por dispositivo diverso. Bom, pessoal, esclarecidos esses primeiros detalhes, vamos à segunda parte de nossa aula, que trata dos crimes complexos, famulativos, exauridos e de empreendimento. Em relação ao bem jurídico tutelado pela norma penal, os crimes podem ser simples ou complexos. Crimes simples são os que possuem somente um objetivo jurídico. É o caso, por exemplo, do homicídio, cujo objetivo jurídico é a vida. Já nos crimes complexos, a norma penal tutela dois ou mais bens jurídicos, como o roubo, por exemplo, que tutela o patrimônio e a integridade psíquica ou física da vítima. Será considerado crime complexo impuro o delito acrescido de circunstâncias ou elementos que, em si, não constituem um crime. No crime impuro, tem-se a soma de um fato típico com um fato atípico. Como exemplo, cita-se o crime de estupro, do artigo 213 do Código Penal, que consiste na prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso mediante constrangimento ilegal praticado com violência ou grave ameaça. Veja que tanto o constrangimento ilegal quanto a ameaça e a lesão corporal constituem em si fatos típicos, criminosos, ainda que praticados fora do contexto de estupro. Mas a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com alguém por si só, em regra, não constitui crime, exceto, é claro, se a vítima for menor de 14 anos ou, havendo pagamento, menor de 18. Assim, para haver estupro, a soma de uma conduta criminosa, constrangimento ilegal, ameaça ou lesão corporal, com uma conduta não criminosa, prática de sexo com alguém. Já o crime complexo puro se refere ao tipo penal formado pela junção clara de dois ou mais tipos incriminadores. Todas as condutas autônomas seriam crimes por si só. Por exemplo, no cenário de conduta de ameaça, artigo 147 do Código Penal, somado à conduta de subtração para si ou para outrem de coisa alheia móvel, artigo 155, temos como resultado a prática de um crime de roubo, previsto no artigo 157. Já o crime ultracomplexo ocorre quando um crime complexo, formado por meio da reunião de dois ou mais tipos penais, é acrescido de outro, este servindo como qualificadora ou majorante daquele. Exemplo,
crime de roubo, resultado da fusão do constrangimento ilegal e furto, e o crime de porte ilegal de arma de fogo. No caso de crime famulativo, temos aquele que compõe a estrutura unitária do crime complexo. Deriva da fusão de um crime com um comportamento por si só irrelevante penalmente. Por exemplo, temos o crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal. A expressão crime exaurido surge para designar os casos em que o agente vem alcançar o fim que pretendia, além do resultado que consuma o delito. Por exemplo, crime de extorsão, que está previsto no 158, consuma-se com o constrangimento da vítima, porém, o exaurimento do delito se dá quando o agente obtém a vantagem econômica pretendida. Nos crimes de empreendimento ou de atentado, a lei pune o crime consumado e a forma tentada de modo idêntico, ou seja, temos a tentativa sem pena diminuída. Em outras palavras, abrange as infrações penais em que as formas consumada e tentada são equiparadas para fins de aplicação da pena. Um exemplo é a evasão mediante violência contra a pessoa, prevista no artigo 352 do Código Penal. Ok, pessoal? Então, por hoje, essas eram as observações necessárias para darmos início à nossa análise desses temas, que requer a complementação com o estudo do conteúdo dos e-books disponíveis em sua área do aluno. Desejo a todos bons estudos e espero vocês em nossa próxima aula. Até lá!